Outros mandados de prisão e de busca e apreensão do caso Marielle Franco são cumpridos no Rio de Janeiro. Supremo decide que Ministério Público pode cobrar pena de multa após condenação criminal. O Ministério Público é órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a Vara de Execução Criminal. Ministério Público Federal quer repasse imediato de verba para programa de proteção a testemunhas. Na recomendação, o MPF pede que o governo do Pará e as secretarias de Fazenda e Direitos Humanos repassem o valor devido ao programa até o dia 15 de dezembro. STJ nega recurso do vice-governador do Pará em processo de quando ele era deputado federal. O deputado cobrava dos comissionados do gabinete e da liderança uma contribuição mensal no valor de 5% da remuneração ao PSC. E presidente do Supremo e do CNJ assina termo de cooperação técnica para compartilhar informações de processos relacionados à saúde. A judicialização da saúde, todos sabem, tem ganhado destaque no cenário jurídico com o passar dos anos. Olá, boa noite. Boa noite. O plenário do Supremo decidiu hoje que o Ministério Público pode cobrar pena de multa após condenação criminal. Essa decisão também vale para as penas de multas de condenados na ação penal 470, o processo do mensalão. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão plenária de hoje e ao vivo tem os detalhes. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. A decisão deste caso no plenário aqui do Supremo foi por maioria de votos 7-2. Então, portanto, os ministros reconheceram a legitimidade do Ministério Público de fazer as cobranças das penas de multas de condenações criminais. Este é um caso que começou a ser analisado em 2016, voltou ao plenário ontem e foi concluído hoje. A grande questão era saber se era, então, de responsabilidade do próprio Ministério Público junto à Vara de Execuções Penais fazer essas cobranças ou da Fazenda Pública. Para chegar a essa conclusão, os ministros avaliaram se a pena de multa era uma sanção penal ou aí uma dívida de valor. A conclusão foi de que é uma sanção penal e, portanto, então, a legitimidade seria do Ministério Público. E como foi dito, essa decisão de hoje vale para a cobrança das penas de multas dos processos aí julgados ao longo da ação penal 470, conhecida como a ação do mensalão. Vamos acompanhar a reportagem. O plenário do STF julgou 2 processos sobre a execução de penas de multas. Uma questão de ordem, dentro da ação penal 470, que julgou os casos do mensalão, o escândalo de corrupção política que funcionava com a compra de votos de parlamentares entre os anos de 2005 e 2006, e a ação da PGR, questionando mudança no Código Penal, que considerou esse tipo de multa dívida de valor e de competência da Fazenda Pública. Hoje, o primeiro a votar na ação foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Relator da questão de ordem, ele seguiu o mesmo raciocínio. A legitimidade é do Ministério Público porque, antes de ser uma dívida, é uma sanção penal. O Ministério Público é órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal. Em seguida, os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia também reconheceram a competência do MP nestes casos. Estamos falando de pena, estamos falando aqui de sanção criminal. O Ministério Público, então, a meu ver, é o titular também. Eu entendo que o artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, ao consagrar a pena de multa, não autorizaria, em hipótese alguma, que o legislador infraconstitucional alterasse a natureza jurídica da pena de multa. Então, trata-se de uma pena com natureza penal. Se nós alterássemos a natureza jurídica dessa pena de multa, transformando-a em dívida de valor e passível de execução fiscal, com todos os consectários de uma execução por quantia certa contra devedor solvente, nós chegaremos à conclusão de que essa dívida poderia ser eventualmente cobrada do espólio do condenado.
E aí violaríamos mais uma vez a Constituição na parte em que ela afirma que a pena não poderá passar da pessoa do infrator da lei penal. Nós estamos aqui, como afirmei antes, num espaço que é de definição de legitimidade e competência. E, neste caso, acho que os princípios constitucionais, as regras constitucionais que fundamentam o processo penal me levam a concluir exatamente no sentido de que, mantida a natureza da multa, independente da referência à dívida de valor, de manter-se com a legitimidade do Ministério Público. O ministro Ricardo Lewandowski chegou a dizer que iria acompanhar a divergência dos ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, que votaram ontem para a competência ser da Fazenda Pública, mas seguiu a maioria, determinando a exclusividade do MP para fazer essas cobranças. É extremamente importante que se mantenha a unicidade da execução penal. Não teria sentido, ao meu ver, deferir ao Ministério Público a execução da pena de natureza corporal ou privativa de liberdade e depois, quando se trata de executar a pena de multa, transferir essa responsabilidade para a Fazenda Pública. A decisão dessa quinta-feira vale também para a cobrança de penas de multas da Ação Penal 470, a do Mensalão. Alguns réus questionavam na Justiça de quem seria a competência de fazer essa cobrança. Os valores recebidos, nesse caso do Mensalão e dos demais, devem ser destinados ao ressarcimento dos cofres públicos ou para o Fundo Penitenciário Nacional. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui. Tem outros detalhes da sessão plenária de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. A segunda parte da sessão foi dedicada aos julgamentos de listas, né? Você destacaria algumas? Um recurso extraordinário da relatoria do ministro Edson Fachin e uma ação direta de inconstitucionalidade do ministro Luiz Fux. Vamos começar pelo recurso extraordinário do ministro Edson Fachin, que cujos ministros, por maioria, acabaram seguindo o voto do próprio relator nesse recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, e em que se discutiam se as empresas públicas e sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica, poderiam ter, e que recolhem a contribuição do PASEP, se elas poderiam fazer como as empresas privadas e recolher uma contribuição menos gravosa, que é o PIS. O ministro Edson Fachin, relator, e como eu disse, foi seguido pela maioria que se formou no plenário, entendeu que a equivalência, a não equivalência no recolhimento dessas contribuições, empresas públicas, sociedade de economia mista devem recolher o PASEP e as empresas privadas o PIS, foi uma opção do legislador e ela vem ao encontro do princípio da igualdade, não havendo qualquer inconstitucionalidade, não havendo essa possibilidade, então, de tratamento diferenciado, justamente em razão do princípio da igualdade. Nesse sentido, acabava negando provimento a esse recurso extraordinário, vencido apenas o ministro Marco Aurélio, que entendia que seria possível. No segundo julgamento, foram vários julgamentos, mas num que eu destacaria, houve uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Luiz Fux, com sustentação oral na tribuna do plenário, em que os ministros, por unanimidade nesse caso, acabaram julgando parcialmente procedente a ação para declarar parte da Lei Complementar do Estado do Espírito Santo inconstitucional, na medida em que, ao criar um cargo de técnico superior do DETRAN, estabelecia algumas atribuições para esse profissional que acabariam conflitando com as atribuições previstas na Constituição para o procurador do Estado. Então, os ministros entenderam que deveria ser mantido esse cargo de técnico superior do DETRAN, mas excluir da lei algumas atribuições que seriam privativas do procurador, como a representação do órgão judicial ou extrajudicialmente, e ainda determinaram que todas aquelas ações que foram praticados por esses técnicos até a declaração da inconstitucionalidade deveriam ser considerados válidos. Então, mantido o cargo, mantida a validade dos atos já praticados, excluídas apenas algumas atribuições por ser incompatível com o texto da Constituição, no que se refere à advocacia pública, especialmente à Procuradoria do Estado na representação do DETRAN. Esses foram dois de vários julgamentos realizados na segunda parte do plenário. Tá ótimo, Karina. Obrigada. Eu que agradeço. Até amanhã. Até amanhã.
E, por unanimidade, o plenário do TSE arquivou hoje uma das ações ajuizadas pela campanha de Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro por suposto abuso de poder econômico. O PT sustentava que o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, teria coagido seus funcionários a votar no candidato do PSL, com a ameaça de fechamento de lojas. O julgamento no TSE começou no último dia 4, quando 5 dos 7 ministros votaram pelo arquivamento da ação. Naquela sessão, o ministro Edson Fachin pediu vista e proferiu o voto nesta quinta-feira, também pelo arquivamento. A presidente do TSE, Rosa Weber, votou no mesmo sentido, encerrando a ação por unanimidade. O pedido de vista suspendeu hoje o julgamento dos embargos infringentes de 19 réus da Operação Rodan. Com a suspensão, o julgamento, que já tinha começado em outubro, deve ser retomado no dia 31 de janeiro do ano que vem. Esse tipo de embargo é cabível quando o julgamento não é unânime. Deflagrada pela Polícia Federal em novembro de 2007, a Operação Rodan investigou irregularidades ocorridas entre os anos de 2003 a 2007, envolvendo a realização de exames teóricos e práticos para expedição de carteira de habilitação. A fraude teria ocorrido com desvio de verbas em contratos firmados com fundações educacionais vinculadas à Universidade Federal de Santa Maria. O Ministério Público no Pará enviou uma recomendação para que sejam repassados, ainda esta semana, R$500 mil para regularizar o funcionamento do Programa Estadual de Assistência às Vítimas, Testemunhas e Familiares de Vítimas de Crimes, o PROVITA. Por conta do atraso no repasse, além de não garantir a segurança de vítimas e testemunhas, o programa não consegue receber mais pessoas. Em 2016, o Ministério Público Federal já tinha entrado com uma liminar contra o governo paraense, exigindo o repasse das verbas do Programa de Proteção à Testemunha. Na época, a Justiça acatou o pedido e determinou a liberação do dinheiro. Mesmo assim, em 2017, neste ano, houve atraso no pagamento. Os programas de proteção são obrigados a fornecer ajuda financeira para as vítimas ou testemunhas de crimes que não podem trabalhar por conta do risco que correm. Na recomendação, o MPF pede que o governo do Pará e as secretarias de Fazenda e Direitos Humanos repassem o valor devido ao programa até o dia 15 de dezembro. E daqui a pouco, polícia cumpre mandados contra suspeitos de envolvimento no caso Marielle. A operação é para prender milicianos suspeitos de envolvimento no atentado. Os mandados de prisão e de busca e apreensão do caso Marielle Franco são cumpridos no Rio de Janeiro. O Supremo decide que o Ministério Público pode cobrar pena de multa após condenação criminal. O Ministério Público é órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a vara de execução criminal. Ministério Público Federal quer repasse imediato de verba para programa de proteção a testemunhas. Na recomendação, o MPF pede que o governo do Pará e as secretarias de Fazenda e Direitos Humanos repassem o valor devido ao programa até o dia 15 de dezembro. STJ nega recurso do vice-governador do Pará em processo de quando ele era deputado federal. O deputado cobrava dos comissionados do gabinete e da liderança uma contribuição mensal no valor de 5% da remuneração ao PSC. E presidente do Supremo e do CNJ assina termo de cooperação técnica para compartilhar informações de processos relacionados à saúde. A judicialização da saúde, todos sabem, tem ganhado destaque no cenário jurídico com o passar dos anos. Olá, boa noite. Boa noite. O plenário do Supremo decidiu hoje que o Ministério Público pode cobrar pena de multa após condenação criminal. Essa decisão também vale para as penas de multas de condenados na Ação Penal 470, o processo do Mensalão. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão plenária de hoje e ao vivo tem os detalhes. Boa noite, Carla.
Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A decisão deste caso no plenário aqui do Supremo foi por maioria de votos 7-2. Então, portanto, os ministros reconheceram a legitimidade do Ministério Público de fazer as cobranças das penas de multas de condenações criminais. Este é um caso que começou a ser analisado em 2016, voltou ao plenário ontem e foi concluído hoje. A grande questão era saber se era, então, de responsabilidade do próprio Ministério Público junto à vara de execuções penais fazer essas cobranças ou da Fazenda Pública. Para chegar a essa conclusão, os ministros avaliaram se a pena de multa era uma sanção penal ou aí uma dívida de valor. A conclusão foi de que é uma sanção penal e, portanto, então, a legitimidade seria do Ministério Público. E como foi dito, essa decisão de hoje vale para a cobrança das penas de multas dos processos aí julgados ao longo da ação penal 470, conhecida como a ação do mensalão. Vamos acompanhar a reportagem. O plenário do STF julgou 2 processos sobre a execução de penas de multas. Uma questão de ordem, dentro da ação penal 470, que julgou os casos do mensalão, o escândalo de corrupção política que funcionava com a compra de votos de parlamentares entre os anos de 2005 e 2006, e a ação da PGR, questionando mudança no Código Penal, que considerou esse tipo de multa dívida de valor e de competência da Fazenda Pública. Hoje, o primeiro a votar na ação foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Relator da questão de ordem, ele seguiu o mesmo raciocínio. A legitimidade é do Ministério Público porque, antes de ser uma dívida, é uma sanção penal. O Ministério Público é órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a vara de execução criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal. Em seguida, os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia também reconheceram a competência do MP nestes casos. Estamos falando de pena, estamos falando aqui de sanção criminal. O Ministério Público, então, a meu ver, é o titular também. Eu entendo que o artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, ao consagrar a pena de multa, não autorizaria, em hipótese alguma, que o legislador infraconstitucional alterasse a natureza jurídica da pena de multa. Então, trata-se de uma pena com natureza penal. Se nós alterássemos a natureza jurídica dessa pena de multa, transformando-a em dívida de valor e passível de execução fiscal, com todos os consectários de uma execução por quantia certa contra devedor solvente, nós chegaremos à conclusão de que essa dívida poderia ser eventualmente cobrada do espólio do condenado. E aí violaríamos mais uma vez a Constituição na parte em que ela afirma que a pena não poderá passar da pessoa do infrator da lei penal. Nós estamos aqui, como afirmei antes, num espaço que é de definição de legitimidade e competência. E, neste caso, acho que os princípios constitucionais, as regras constitucionais que fundamentam o processo penal, me levam a concluir exatamente no sentido de que, mantida a natureza da multa, independente da referência à dívida de valor, de manter-se com a legitimidade do Ministério Público. O ministro Ricardo Lewandowski chegou a dizer que iria acompanhar a divergência dos ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, que votaram ontem para a competência ser da Fazenda Pública, mas seguiu a maioria, determinando a exclusividade do MP para fazer essas cobranças. É extremamente importante que se mantenha a unicidade da execução penal. Não teria sentido, ao meu ver, deferir ao Ministério Público a execução da pena de natureza corporal ou privativa de liberdade e depois, quando se trata de executar a pena de multa,
transferir essa responsabilidade para a Fazenda Pública. A decisão dessa quinta-feira vale também para a cobrança de penas de multas da Ação Penal 470, a do mensalão. Alguns réus questionavam na Justiça de quem seria a competência de fazer essa cobrança. Os valores recebidos, nesse caso do mensalão e dos demais, devem ser destinados ao ressarcimento dos cofres públicos ou para o Fundo Penitenciário Nacional. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui. Tem outros detalhes da sessão plenária de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, Pira. A segunda parte da sessão foi dedicada ao julgamento de listas, né? Você destacaria algumas? Um recurso extraordinário da relatoria do ministro Edson Fachin e uma ação direta de inconstitucionalidade do ministro Luiz Fux. Vamos começar pelo recurso extraordinário do ministro Edson Fachin, que acabou, cujos ministros, por maioria, acabaram seguindo o voto do próprio relator nesse recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, e em que se discutiam se as empresas públicas e sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica, poderiam ter, e que recolhem a contribuição do PASEP, se elas poderiam fazer como as empresas privadas e recolher uma contribuição menos gravosa, que é o PIS. O ministro Edson Fachin, relator, e como eu disse, foi seguido pela maioria que se formou no plenário, entendeu que a equivalência, a não equivalência no recolhimento dessas contribuições, empresas públicas, sociedade de economia mista devem recolher o PASEP e as empresas privadas o PIS, foi uma opção do legislador e ela vem ao encontro do princípio da igualdade, não havendo qualquer inconstitucionalidade, não havendo essa possibilidade, então, de tratamento diferenciado, justamente em razão do princípio da igualdade. Nesse sentido, acabava negando provimento a esse recurso extraordinário, vencido apenas o ministro Marco Aurélio, que entendia que seria possível. No segundo julgamento, foram vários julgamentos, mas num que eu destacaria, houve uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Luiz Fux, com sustentação oral na tribuna do plenário, em que os ministros, por unanimidade nesse caso, acabaram julgando parcialmente procedente a ação para declarar parte da Lei Complementar do Estado do Espírito Santo inconstitucional, na medida em que, ao criar um cargo de técnico superior do DETRAN, estabelecia algumas atribuições para esse profissional que acabariam conflitando com as atribuições previstas na Constituição para o procurador do Estado. Então, os ministros entenderam que deveria ser mantido esse cargo de técnico superior do DETRAN, mas excluir da lei algumas atribuições que seriam privativas do procurador, como a representação do órgão judicial ou extrajudicialmente, e ainda determinaram que todas aquelas ações que foram praticados por esses técnicos até a declaração da inconstitucionalidade deveriam ser considerados válidos. Então, mantido o cargo, mantida a validade dos atos já praticados, excluídas apenas algumas atribuições por serem incompatível com o texto da Constituição, no que se refere à advocacia pública, especialmente à Procuradoria do Estado na representação do DETRAN. Esses foram dois de vários julgamentos realizados na segunda parte do plenário. Tá ótimo, Karina. Obrigada. Eu que agradeço. Até amanhã. E, por unanimidade, o plenário do TSE arquivou hoje uma das ações ajuizadas pela campanha de Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro por suposto abuso de poder econômico. O PT sustentava que o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, teria coagido seus funcionários a votar no candidato do PSL, com a ameaça de fechamento de lojas. O julgamento no TSE começou no último dia 4, quando 5 dos 7 ministros votaram pelo arquivamento da ação. Naquela sessão, o ministro Edson Fachin pediu vista e proferiu o voto nesta quinta-feira, também pelo arquivamento. A presidente do TSE, Rosa Weber, votou no mesmo sentido, encerrando a ação por unanimidade. O pedido de vista suspendeu hoje o julgamento dos embargos infringentes de 19 réus da Operação Rodan. Com a suspensão, o julgamento, que já tinha começado em outubro, deve ser retomado no dia 31 de janeiro do ano que vem. Esse tipo de embargo é cabível quando o julgamento não é unânime. Deflagrada pela Polícia Federal em novembro de 2007, a Operação Rodan investigou irregularidades ocorridas entre os anos de 2003 a 2007, envolvendo a realização de exames teóricos e práticos para expedição de carteira de habilitação. A fraude teria ocorrido com desvio de verbas em contratos firmados com fundações educacionais vinculadas à Universidade Federal de Santa Maria.
O Ministério Público no Pará enviou uma recomendação para que sejam repassados ainda esta semana R$500 mil para regularizar o funcionamento do Programa Estadual de Assistência às Vítimas, Testemunhas e Familiares de Vítimas de Crimes, o PROVITA. Por conta do atraso no repasse, além de não garantir a segurança de vítimas e testemunhas, o programa não consegue receber mais pessoas. Em 2016, o Ministério Público Federal já tinha entrado com uma liminar contra o governo paraense, exigindo o repasse das verbas do Programa de Proteção à Testemunha. Na época, a Justiça acatou o pedido e determinou a liberação do dinheiro. Mesmo assim, em 2017, neste ano, houve atraso no pagamento. Os programas de proteção são obrigados a fornecer ajuda financeira para as vítimas ou testemunhas de crimes que não podem trabalhar por conta do risco que correm. Na recomendação, o MPF pede que o governo do Pará e as secretarias de Fazenda e Direitos Humanos repassem o valor devido ao programa até o dia 15 de dezembro. E daqui a pouco, polícia cumpre mandados contra suspeitos de envolvimento no caso Marielle. A operação é para prender milicianos suspeitos de envolvimento no atentado. Agentes da Polícia Civil cumprem hoje os primeiros mandados de prisão e de busca e apreensão da Justiça relacionados às mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A operação é para prender milicianos suspeitos de envolvimento no atentado que ocorreu no dia 14 de março. Repórter Viviane Novaes, ao vivo, tem os detalhes dessa operação. Oi, Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, os policiais atuam em 15 locais. E não só no Rio, mas também em Nova Iguaçu, Petrópolis, Angra dos Reis e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Os mandados fazem parte de um inquérito à parte do atentado. Mas, segundo a Polícia Civil, todos têm ligação com os assassinatos. Marielle Franco e Anderson Gomes foram mortos a tiros dentro do carro na região central do Rio de Janeiro. A polícia suspeita que os dois tenham sido assassinados por integrantes de milícias que são formadas por policiais e ex-policiais corruptos que atuam em favelas. Amanhã esse crime completa 9 meses. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. O Superior Tribunal de Justiça não aceitou o pedido do vice-governador do Pará, que queria a alteração da ordem dos depoimentos de testemunhas em processo contra ele. A quinta turma negou o habeas corpus do vice-governador do Pará, Zequinha Marinho, do Partido Social Cristão, o PSC, em processo no qual é acusado de cobrar contribuição dos funcionários do gabinete quando era deputado federal. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, o deputado cobrava dos comissionados do gabinete e da liderança uma contribuição mensal no valor de 5% da remuneração ao PSC, sob pena de exoneração do cargo que ocupavam. No habeas corpus ao STJ, o vice-governador do Pará pediu a alteração da ordem de depoimento das testemunhas por alegar ter sido vítima de constrangimento ilegal, uma vez que as testemunhas de defesa seriam ouvidas antes da acusação. Mas para o relator do processo no STJ, ministro Joel Ilan Paciornik, a jurisprudência do tribunal é clara ao determinar a nulidade processual e é necessário demonstrar o efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado no caso. Segundo o magistrado, o depoimento da testemunha de acusação, feito após o da defesa, não demonstra fatos novos ou circunstâncias desconhecidas, uma vez que só foram confirmados relatos anteriormente prestados, os quais foram objeto de uma ação de indenização já encerrada na área civil. O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, assinou hoje um termo de cooperação técnica com o Conselho Nacional do Ministério Público. A partir de agora, o Ministério Público terá acesso ao sistema do CNJ, que contém informações técnicas da área da saúde. Agora, membros do Ministério Público podem acessar a plataforma eNotijus do Conselho Nacional de Justiça. A ferramenta oferece dados científicos para embasar decisões dos juízes e ainda facilitar o julgamento dos processos. A judicialização da saúde, todos sabem, tem ganhado destaque no cenário jurídico com o passar dos anos. Seja diante da falta de recursos para a manutenção do Sistema Único de Saúde, seja em decorrência da evolução da própria medicina e da indústria farmacêutica
e o desejo das pessoas de terem acesso a essas novas técnicas e soluções. Além disso, o sistema ajuda a diminuir intervenções do Poder Judiciário na saúde. A atuação na área da saúde, por meio de ações coletivas, pode dar um resultado mais importante, mais interessante, sobretudo porque muitas ações individuais atentam contra um princípio que é muito importante na área da saúde, que é o princípio da equidade. O programa Link CNJ desta semana tem uma entrevista com a conselheira Daldice Santana sobre conciliações. Ela fala sobre o balanço positivo de 2018. Vamos ver também, Conselho Nacional de Justiça assina acordo para aplicar formulário de risco em casos de violência doméstica. O Link CNJ vai ao ar hoje, 9h30 da noite, aqui na TV Justiça. E daqui a pouco, Lei de Cotas contribui para a acessibilidade de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Empresas com 100 empregados ou mais precisam ter de 2% a 5% dos seus empregados pessoas com deficiência ou reabilitadas. A legislação garante a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E a lei de cotas é uma das mais importantes e contribui para a criação de um mercado de trabalho inclusivo e democrático. A vida de Levi é diferente de alguns anos atrás. Ele é psicólogo, escritor e palestrante. Toda essa bagagem profissional surgiu após um acidente automobilístico que o deixou tetraplégico. Eu senti a necessidade de arrumar alguma ocupação. Eu já tinha alguma autonomia, a saúde já estava um pouco mais estabilizada. E comecei a pesquisar algum curso para fazer, primeiro para me qualificar, para poder voltar ao mercado de trabalho. No passado, as pessoas com deficiência não tinham seus direitos reconhecidos. Foi a partir da Constituição de 1988 que esta realidade mudou. A sociedade, a partir da Carta Constitucional de 88, passa a ter responsabilidade por essas pessoas também. E as empresas, como sujeitos desta sociedade, também passam a ter que enxergar essas pessoas como um mercado em potencial. Uma pessoa numa cadeira de rodas, uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não escuta, tem sim condições de ser inserida no mercado de trabalho e ser produtiva nessa ação. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quase 7% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Apesar dos avanços nas políticas públicas, a maioria delas está fora do mercado de trabalho. É o que mostra a relação anual de informações sociais do Ministério do Trabalho. As pessoas com deficiência representavam apenas 1% dos ocupados entre 2007 e 2016. A lei de cotas, ela determina que empresas com 100 empregados ou mais precisam ter de 2% a 5% dos seus empregados pessoas com deficiência ou reabilitadas. Nós tivemos um aumento do cumprimento da cota de pessoas com deficiência e reabilitadas nos últimos anos. Nós passamos em números nacionais de 38% para 48% de cumprimento, em média. Ela vai ter que mostrar a sua competência, ela vai ter que mostrar a sua produtividade, ela vai ter que mostrar a sua mais-valia. E ela pode sim ser demitida desde que haja uma substituição daquela vaga, porque o que é importante é a manutenção do preenchimento do percentual de vagas estabelecidos pela lei. A presença das pessoas com deficiência em qualquer espaço é fundamental para que essas pessoas saiam de algo que a gente sabe que ainda é também um outro desafio, que é a questão da invisibilidade. O magistrado na construção da paz nos conflitos familiares foi o tema do primeiro encontro de juízes de família na Paraíba. No segundo e último dia do Encontro Nacional dos Juízes de Família, a programação seguiu com o painel o Conselho Nacional de Justiça e a Política de Pacificação de Conflitos. O que se quer com a política de tratamento adequado? Mudar esse paradigma da cultura da sentença, da cultura da imposição para a cultura do diálogo. Agora, com a nossa Política Nacional de Conciliação e Mediação, esse juiz ele tem que se desdobrar nessa sua capacidade conciliatória, de ser mediador desse conflito, para melhor prestar a jurisdição.
Para o juiz da terceira vara mista de Bahia, Euler Paulo de Moura Jansen, além da busca de unificação de procedimentos, o encontro proporcionou uma maior interação dos juízes de família. Os problemas que muitas vezes nós pensamos que são isolados, que são apenas do juiz paraibano, eles se mostram gerais e isso termina sendo um pouco de terapia de grupo. Segundo a juíza Agamenilde Dias Arruda, titular da 5ª Vara de Família da Comarca da Capital, o intercâmbio de experiências terá seguimento com a instalação do fórum que permitirá a otimização das ações. Idealizamos e organizamos como comissão provisória para a criação e instalação do fórum, e a comissão provisória foi constituída da colega Graça Fernandes, também juíza aqui da 4ª Vara de Família, e da colega Anne Caroline, juíza do Tribunal de Justiça do Ceará. As perguntas e sugestões discutidas nas oficinas durante os 2 dias fundamentaram a Carta João Pessoa, elaborada ao final do encontro. E vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Conta pra gente quais são as últimas de hoje. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro de hoje falando que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu decisão do Tribunal de Contas da União que tinha determinado ao INEP a entrega de dados do Enem para o programa Bolsa Família. O pedido dos dados foi feito pela Secretaria-Geral de Controle Externo da Previdência, Trabalho e Assistência Social para analisar o número de jovens beneficiados que conseguem uma oportunidade no mercado de trabalho. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso considerou que os dados são sigilosos. E a suspensão do leilão da Amazonas Energia foi confirmada pela Justiça. A decisão é em caráter liminar, ou seja, provisória. Portanto, o mérito do caso ainda será julgado. O governo federal defende a privatização das distribuidoras como alternativa para melhorar a prestação de serviço. E o vigilante que matou a brasileira Raineia Gabriele foi condenado a 15 anos de prisão. O crime aconteceu em julho, na Nicarágua. A estudante de medicina foi morta a tiros. O vigilante disse que atirou porque o carro em que a brasileira estava se movia de forma suspeita. E hoje foi o segundo dia de audiência do caso Tatiana Spitzner. A advogada de 29 anos, segundo o laudo do IML, foi morta por asfixia antes de ser jogada do 4º andar do prédio em que morava. A suspeita é que o marido, Luiz Felipe, seja o autor do crime. Além da família e o marido da vítima, outras 15 testemunhas foram ouvidas. O giro fica por aqui, você em casa já sabe, mas vale ressaltar. Para rever qualquer uma de nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Fernanda. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça. A gente se encontra amanhã. Até lá.